Como criar uma rotina ideal. Pega um papel e uma caneta. O que eu estou fazendo hoje na minha rotina que me distancia dessa leveza? Uma frustração por não estar conseguindo entrar no flow. Não inventa de colocar 1000 coisas no seu dia. Vai entendendo o seu ritmo e conseguindo equilibrar as próximas semanas que estão por vir. Hello, linda princesa! Aqui quem vos fala é Heloísa Vilela. Vim aqui atender aos seus pedidos, entendeu? E vamos falar hoje sobre como criar uma rotina ideal para você. Uma rotina tranquila, que você consiga cuidar de si, ainda assim fazer o que você precisa, sem sobrecarregar e tendo aí uma tranquilidade no final do dia de dever cumprido. Bora lá? Estou aqui com a minha colinha e eu quero começar esse vídeo falando sobre propósito. Eu adoro falar sobre isso. Eu posso fazer um vídeo mais pra frente só sobre propósito. E é engraçado que eu acredito no propósito de várias formas. Então, por exemplo, esse vídeo aqui, ele tem um propósito. Você tá assistindo a esse vídeo com um propósito, mas eu também acredito naquele propósito de vida, sabe? Quase como uma missão, porque eu sinto que isso faz com que a gente tenha um direcionamento maior e também a gente saiba onde colocar a nossa energia, o que a gente deve fazer com intenção para algo se realizar. Faz sentido daí? Eu sinto que o meu propósito assim, de vida, ele tá muito ligado com o autoconhecimento, porque analisando a minha história num panorama geral, eu sempre recorri ao autoconhecimento como uma forma de me acolher, de me entender, de entender os meus limites, os meus processos. Por que eu falo disso? Porque pra gente estruturar uma rotina, é muito importante que você tenha os seus propósitos muito bem definidos. E não precisa ser propósito a palavra, pode ser sonho, pode ser objetivo, metas, porque sem isso a gente vai ter uma rotina sem sentido, né? Não vai ter algo que sustente. Então, é interessante a gente também enfatizar que uma rotina ela é totalmente individual. Não adianta você pegar uma base na internet e querer replicar. Claro, você pode pegar uma base e trocar tudo para aquilo que faça sentido para você. Mas existe outro fator que é como o seu corpo funciona, quais são os seus melhores horários. Por exemplo, eu pós-almoço eu fico mais lenta. Talvez você não fique. É importante que você tenha seus objetivos muito claros. Vou dar um exemplo prático. Todas as manhãs, eu faço yoga. Eu faço yoga por uma questão estética? Não. Eu faço yoga porque eu quero ter mais equilíbrio? Não. O meu yoga eu faço com a intenção de trazer mais presença, de trazer um relaxamento maior, porque eu sou uma pessoa que tem a tendência de ser ansiosa. Então, adicionar o yoga na minha rotina de todos os dias é intencional para que eu fique menos ansiosa e me traga mais esse lugar de prestar atenção no aqui e agora. Tudo que você for definir na sua rotina, o horário que você vai dormir, o horário que você vai acordar, comer, etc., tem que ter um motivo. Outro exemplo prático olhando pra mim. Eu tenho a tendência de dormir um pouco mais tarde, porque antigamente, ano passado, pra ser mais exata, eu ia dormir, tipo assim, 1, 2, 3 da manhã. Eu faço isso hoje ainda? Às vezes, não tão tarde, assim. Às vezes eu estico pra 1 e pouquinho, 2 horas. Então, eu coloquei pra eu ir dormir meia-noite, porque também é respeitar o meu corpo e os meus limites. Porque eu vim aí, sei lá, de um ano inteiro indo dormir 2 horas da manhã, não faz sentido eu começar a dormir 10 horas da noite, porque meu corpo não vai conseguir, eu vou ficar girando de um lado pro outro e não vai rolar, né? Eu vou estar perdendo meu tempo praticamente. Então, é outra coisa para você montar sua rotina, além do autoconhecimento, além do propósito. É importante você entender o seu momento atual, não mudar bruscamente e fazendo mudanças pequenas para não gerar frustração no pós. Então, para esse primeiro momento, eu diria que o que a gente precisa é de clareza. Para você ter essa clareza mais clara possível aí na sua cabeça, pega um papel e uma caneta e anota tudo aquilo que é importante, tudo aquilo que é um valor, talvez, um princípio, algo que você queira ter nos seus dias. Então, por exemplo, cara, eu tô me sobrecarregando demais, o que eu desejo para esse ano é leveza. Cara, não, eu tô muito, assim, procrastinadora, o que eu quero mais mais determinação, mais foco, quero mais
produtividade na minha semana. Defina isso olhando para os seus limites. Teve um outro vídeo que eu citei a frase que minha professora de yoga fala, que é a seguinte: se esforce, mas não force. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que está procrastinando e quer aumentar aí uma produtividade, por que ao invés de você colocar, sei lá, 2 horas direto de tarefa, você não coloca meia hora de tarefa sem distração e totalmente focado? Um dos métodos que eu super te indico, que eu usei no início da implementação dessa rotina que eu estou agora e que eu não sei porque eu parei, que eu posso até voltar, é a técnica Pomodoro. Cara, isso é sensacional. A sua produtividade, ela aumenta em 1000%. Você sente mais prazer e até mesmo mais presente ali, porque você tem 25... são 4 blocos de 25 minutos cada um, você para 5 minutos para descanso e tem um descanso de 15 minutos. Eu não sei se é dividido dessa forma exata, dessa maneira exata. Eu vou deixar na descrição o manualzinho de como fazer o método Pomodoro, mas nesses 25 minutos que você está intensivo ali na tarefa, você não pensa em outra coisa, você só pensa em estar ali nos 25 minutos e fazer o máximo que você conseguir. E esse tempo de alívio, que é os 5 minutos de pausa, é muito gostoso, porque você fala, nossa, eu estou realmente fazendo isso, sabe? Mas aí você toma uma água, dá uma olhada na janela, dá uma espairecida. Mas enfim, essa é uma técnica que eu acho que funciona super para quem está estudando, para quem está tendo alguma demanda que seja autônoma e a gente não tem um outro tipo de estímulo, sei lá, um chefe cobrando, sabe? Então, para coisas que a gente tem mais essa autonomia, a técnica Pomodoro super funciona. Então tá, depois dessa escrita, entendendo aquilo que você quer, é importante você fazer uma contra-escrita, escrevendo o que te tira desse estado. Então, se você quer mais produtividade, o que eu estou fazendo hoje na minha rotina que afasta da minha produtividade? E se eu quero mais leveza, o que eu estou fazendo hoje na minha rotina que me distancia dessa leveza? E também o que aproxima. Então, o que me aproxima da leveza, o que me aproxima da produtividade? Porque você vai entender, de acordo com o que você está vivendo hoje, o que você precisa eliminar e o que você precisa adicionar. Se você não fizer toda essa primeira etapa, todo o resto não dá certo. Porque você vai fazendo meio que no escuro e aí acaba que você tem uma frustração por não estar conseguindo entrar no flow. Então tenha clareza, objetivo claro é fundamental para qualquer coisa que você vá fazer na sua vida. Segundo passo, montar uma estrutura de rotina. E gente, aqui é muito interessante você entender que a rotina ela não é uma prisão. Ela é um lugar para você se sentir mais tranquila e entendendo que você está usando o tempo a seu favor e não o contrário. Como autônoma, o que funcionou para mim, a divisão e entendimento de rotina, foi antes de definir horários, definir blocos. Então, tá, o que será a minha manhã, o que será a minha tarde e o que será a minha noite? Hoje em dia, a minha manhã, ela é de um lugar de mais introspecção. Porque eu tenho tendência ansiosa, então pela manhã eu tô sempre fazendo coisas que vão me trazer esse pé no chão, porque se eu pudesse, eu acordava e já ia trabalhar, era isso que eu fazia antes. Então a primeira coisa que eu faço é minha escrita matinal, eu já falei sobre isso aqui no canal, eu escrevo 3 páginas matinais sobre tudo aquilo que tá na minha cabeça para aliviar a ansiedade. Depois da minha escrita, faço meu yoga, faço minhas afirmações do eu sou e da gratidão. Tem um vídeo também falando sobre toda a minha rotina da manhã e como isso aliviou o meu estresse e ansiedade. Para daí, então, eu ir para academia e começar, de fato, o meu dia. E aí, consequentemente, a parte da tarde que se inicia aí por volta das 11 da manhã, que é onde eu começo os atendimentos. Como eu sou fotógrafa, né, eu tenho um WhatsApp profissional, então eu tô sempre ali atendendo clientes que precisam do meu serviço, pedindo orçamento, eu enviando o roteiro, fazendo o contrato, toda essa parte comercial. E daí em diante começa a minha tarde, que é somente trabalho. Eu tenho uma média aí de trabalho de 7 horas, onde eu vou fazendo tudo aquilo que eu preciso relacionado ao meu trabalho. Então, por exemplo, no domingo, eu já deixo uma lista pronta, todo domingo, tá? Eu deixo uma lista pronta de tudo que eu tenho que fazer em relação à fotografia ou ao GC, ou até mesmo o YouTube, porque o YouTube eu estou encarando ele como trabalho.
Então eu coloco, essa semana eu preciso gravar um vídeo sobre rotina, essa semana eu preciso gravar um vlog X, preciso mandar o orçamento para cliente tal, preciso editar tal e tal vídeo. Então todo domingo eu separo tudo aquilo que eu tenho para fazer e assim eu consigo ticar, né, todas as tarefas e não deixar nada passar despercebido. Por fim, meia-noite, finalizo o trabalho e inicio o meu processo de descompressão e também aquela higiene do sono. Eu tava com problemas para dormir, eu ainda tô um pouquinho, mas melhorou assim em 70% depois que eu comecei a tomar melatonina. E também tirei as telas uma horinha antes de dormir. Então você fazendo essa divisão de blocos e entendendo para que é a sua manhã, para que é a sua tarde e sua noite, dá um alívio maior para você começar a destrinchar onde cada coisa vai estar através de cada bloco. Uma coisa legal para ajudar essa rotina a ser mais leve é você definir 3 listas. Uma de coisas diárias e essenciais, como alimentação, autocuidado, trabalho e tudo aquilo que é uma obrigação que a gente tem que fazer independente de qualquer coisa. A outra são de coisas flexíveis que você pode adicionar durante a sua semana, como por exemplo, estudos, criação ou até mesmo lazer. E por último, são as desejáveis que entra aí como um bônus. De leituras, por exemplo, uma leitura que não seja relacionada ao estudo, uma leitura mais leve, um romancinho, sabe? Um hobby talvez, e também até pensando em questões de médicos, por exemplo, eu preciso ir num clínico geral. É interessante você ter essas 3 listas completas para te dar direcionamento até mesmo dos próximos dias que estão por vir. E é interessante você pensar que não é necessário você colocar inúmeras coisas na sua rotina ou no seu dia. É importante você fazer aquilo que importa com presença. A terceira coisa é você tornar essa rotina sustentável e real. Como nós fazemos isso? É aquilo, não adianta você montar uma rotina que tá no Pinterest, você replicar aquela rotina que a sua blogueira favorita tá fazendo e ela não caber na sua realidade. E eu acho que pra você, né, além de você fazer tudo isso que eu te disse anteriormente, para você ter um panorama mais geral, seria interessante você planejar o seu ano. Então, por exemplo, o que em janeiro você gostaria de conquistar? Em janeiro eu gostaria de viajar para uma praia deserto. Em fevereiro é o meu aniversário, eu quero fazer uma reuniãozinha com todo mundo em casa. Em março, é aniversário da minha melhor amiga e ela combinou que a gente vai para um spa passar 3 dias. Então é importante que você tenha pelo menos uma noção de como será cada mês do seu ano. Eu estou dizendo para você fazer uma rotina planejada para cada dia do seu mês? Não, mas tenha um planejamento geral para aquele mês para você já se preparar para aquilo. Nós acabamos de entrar em maio, então quais são as expectativas ou tarefas ou coisas que você precisa entregar e fazer nesse mês? É importante que ele já esteja ali mais ou menos ali, na segunda semana eu quero fazer isso, na terceira semana eu quero fazer isso, na primeira semana eu preciso entregar isso, que esteja mais ou menos esquematizado, assim você não se perde e tem um norte, um propósito na sua rotina daquele mês. E aí, semana a semana, de domingo, eu planejo o que vai acontecer em cada um dos dias. Tendo ali uma base concreta, separada pelos blocos, mas disseminando o que precisa ser encaixado ali nos meus dias. Assim, você também deixa a sua rotina flexível para imprevistos. E assim, 3 lembretes fundamentais para você montar a sua rotina começa no simples, não inventa de colocar 1000 coisas no seu dia, e sim você colocando uma coisa ou outra, separando os blocos e entendendo aquilo que funciona, porque às vezes a sua rotina ela tá exacerbada. Por exemplo, a minha. Eu fiz uma nova rotina recentemente, mas que eu estou fazendo alterações porque eu senti que eu estou me sobrecarregando. E para que isso esteja no seu alcance, a cada 7 dias, no domingo que seja, na segunda, na sua aí, no que for melhor para você, faça uma revisão, repasse a semana. Uma coisa que é extremamente importante de você fazer também é você separar os seus meses e as tarefas que você faz. Eu uso o Planner, mas eu também faço isso online. Então, por exemplo, meu mês de abril, eu tenho todas as semanas ali, então semana do dia tal ao dia tal, segunda-feira tudo que eu fiz e tudo que eu não fiz. Então assim você vai saber, você vai entendendo o seu ritmo e conseguindo equilibrar as próximas semanas que estão por vir. E é importante também
nessa rotina você deixar as prioridades em negrito se você usar uma agenda digital, porque imprevistos acontecem e nem sempre a gente vai conseguir cumprir tudo que tá ali naquele dia. Mas se você cumprir pelo menos aquilo que é primordial, você já teve um ganho exponencial, porque no meio do caos você conseguiu fazer aquilo que era importante. E se não der, tem o dia seguinte. E é isso, eu realmente espero que você tenha gostado. Se você tiver qualquer dúvida, eu tô aqui, eu tô no Instagram, fala comigo, eu tô muito feliz de estar aqui no YouTube. Tá sendo um lugar muito reconfortante pra mim. Eu tô com 70 inscritos. Ai, gente, eu tô tão feliz. Então se inscreve no canal, deixa o like. Realmente me fala se você tem alguma dúvida, se eu posso te ajudar de alguma forma, porque no fundo a rotina ela tem que ser um lugar de acolhimento, ela tem que ser um lugar confortável para você atingir a sua potência máxima e não um lugar de autocobrança, de autocompetitividade e também de autodepreciação, porque se a gente monta uma rotina, né, como eu disse também, super carregada e a gente não conseguir executar, a gente vai entrar em frustração. Então sim, a rotina ela tem que ser um autoabraço de nós para nós mesmos, né? Saber usar o tempo a nosso favor e fazer com que todos os dias valham a pena de ser vividos. Mas é isso, eu amei compartilhar com você, um beijo enorme no seu coração e qualquer dúvida, eu tô aqui. Melatonina, não lembro o nome para estar aqui. Vai cagar a rotina, né?